Olá pessoal, concurso da Guarda Municipal de Rio Largo, Alagoas 2024, prova de matemática, questão de número 14. Um fabricante de instrumentos musicais oferece seus produtos em duas configurações distintas. Você tem a configuração individual, você compra a unidade de cada instrumento musical, contendo um único instrumento, como a gente acabou de falar, ou a outra configuração é um conjunto de dois instrumentos. Ou seja, ou você compra um único, ou você compra dois instrumentos. Em um determinado mês, foram comercializados 32 conjuntos e 40 instrumentos individuais, resultando numa receita de R$ 3.904. No mês seguinte, o que é que acontece? A demanda ela deu uma melhorada ali para o empresário. E ele vendeu 60 conjuntos e 50 instrumentos individuais, arrecadando R$ 6.320. Aí a questão, ela pede para você: calcule a porcentagem de desconto. A questão deseja da gente o seguinte, porcentagem de desconto, tá certo? Oferecida em cada instrumento ao ser comprado na configuração de conjunto. Ok, vamos interpretar a questão, uma vez que a gente já leu. Pessoal, quero que você perceba que temos aqui uma questão sobre sistemas de equações lineares, não é? A gente só precisa decidir ali quem vai ser o nosso xzinho, quem vai ser o nosso y. O que é que vocês acham? Vamos pensar assim? A gente poderia chamar de y, vamos chamar de y aqui os instrumentos individuais. Então eu vou colocar aqui, individual. Tá joia? Então se eu compro um instrumento, um único instrumento, então eu estou na configuração individual. Se eu compro um conjunto de instrumentos, eu estou comprando dois instrumentos, tá certo? Então, se esse é o preço individual, aliás, eu poderia ter colocado aqui, né? Preço individual, massa. Então, Y será o preço do instrumento comprado na unidade, né? Do instrumento comprado na configuração individual. X será o preço do conjunto, tá joia? Então, vou colocar aqui o preço do conjunto. Perfeito. Então, já temos aqui a nossa nomenclatura. E aí eu quero que você pense comigo no seguinte, querido. Você vai pensar comigo na seguinte ideia. Esse cara daqui, ele equivale ao dobro do preço da unidade do instrumento, ou seja, do preço individual, sendo que ele vai ter um certo desconto, não é? Então, eu vou colocar aqui um D de desconto, tá? Ou seja, se você compra, não é, um conjunto de instrumentos, ou seja, dois instrumentos, você não vai pagar o dobro do preço individual, ou seja, dois instrumentos. Você vai pagar o dobro desse preço, menos um desconto. E é esse D que a gente vai correr atrás a partir de agora. Tá massa? Então vamos lá. Primeira equação. A primeira equação do nosso sistema
ela virá daqui, ó. Você se lembra que eu destaquei aqui? 32 conjuntos e 40 instrumentos individuais, totalizando 3.904. Eu vou transformar essa frase numa equação com duas incógnitas. Você fala para mim? Se x é o preço do conjunto, então eu tenho aqui 32x. Tudo bem? 32x, e além de comprar 32 conjuntos, além de vender, não é? A empresa vendeu 40 instrumentos. Então eu vou colocar aqui 40 Ys. Tudo bem? Isso resultando na receita de R$ 3.904. Segunda equação, ela está bem aqui, ó. 60 conjuntos, então lá vai 60x, mais o quê? Isso, desenrolado você. 50y. Aí a receita foi de 6.320 pila. Maravilha. Aí veja, temos aqui uma infinidade de métodos para a gente trabalhar com esse sistema. Poderíamos trabalhar com o método da substituição, o método da eliminação, de repente até Gabriel Kramer, usando ali matrizes, determinantes. Mas eu vou usar aquele método que acredito seja mais fácil para todos. Ele vai envolver uma quantidade de operações e de números grandes que é menor, tá certo? É o chamado método da adição. No método da adição, pessoal, a gente vai condensar essas duas equações numa só. E essa única que será gerada, ela só vai ter uma incógnita, ou seja, a gente vai transformar o sistema todinho numa equação de primeiro grau e aí vamos descobrir o valor dessa incógnita. Tá joia? Para tanto, eu quero lhe conduzir a pensar no seguinte. Eu estou vendo aqui 50 e estou vendo aqui 40. Tá? Se eu multiplicar, por exemplo, toda esta equação por menos 5, você percebe que esse 40, quando a gente aplicar o fator O, menos 5, 40 vezes menos 5 vai dar menos 200. Aí a gente, para obter 200 aqui na coluna dos y, a gente obteria multiplicando por 4. O que é que eu quero dizer? Transformemos a primeira equação ao multiplicá-la por menos 5, transformemos a segunda ao multiplicá-la por 4. Simbora? Então vamos lá. O nosso sistema agora será menos 5 vezes 32, 5 vezes 30, 150, 5 vezes 10, 5 vezes 2, 10. Então você vai ter aí menos 160x, concorda? Os menos 200y que nós já havíamos previsto. E aí, ó, 3.904 vezes 5, 3.000 vezes 5, 15.000, não é? 5 vezes 900, 4.500 e 20. Então isso daqui vai dar 15.000, negativo, né? 15.000, na verdade 19.000, não é? Vamos fazer assim, só para a gente não gastar tempo com isso. Multiplicando, não é cada valor cheio, 5 vezes 3, 15. Então, 15.000. Aí você tem 5 vezes 900, 4.500. É ou não é? E daí 5 vezes 4, 20. Olha que beleza. Em vez de a gente colocar 19.520, daria talvez mais trabalho para a cabeça da gente. Eu teríamos que armar a conta, mas aí num concurso, meu amigão, você precisa de técnicas que lhe ajudem a ganhar tempo. Não é? Agora, transformando a segunda equação, aí a gente vai obter aqui ó, 4 vezes 60, é 240x, tá joia? 4 vezes 50, aqueles duzentões x y, não é? É 200y que a gente já havia imaginado. E aí, de novo, 4 vezes 6.000, você concorda comigo que vai dar 24.000. 4 vezes 300, você sabe que vai dar 1.200, é ou não é?
E aqui 4 vezes 20, 80. Muito bem. Tá joia. Aí agora você passa o traço, meu amigo, e vai fazendo a conta coluna após coluna. Sabendo que essa daqui você já vai eliminar, porque não é 200 menos 200. Né? Então, aqui já vai dar um zerão legal. E as outras a gente vai fazer a conta agora. Então, vamos lá. Obtendo aqui, ó, menos 160x mais 240x dá 80x. Aqui já foi menos 15.000 mais 24.000. Se eu pego 15 e somo com 9, chego a 24. Então isso daqui vai dar 9.000 positivo. Tá joia? Aqui você vai ter um valor negativo, concorda? Porque a dívida é maior do que o que você tem. Então isso daqui vai dar 3.300 de dívida. E aqui você fica com um saldo positivo de 60. Tá joia? Ou seja, teremos então 9.000, 12.360, não é? Não, na verdade eu estou juntando, a gente vai subtrair 6.000 tirando 5.760, tá? Então x será igual a 5.760 dividido pelo 80 que a gente tem ali. Simplificando, aí a gente dá uma simplificada aqui, ou seja, dividindo por 2 em cima e embaixo, você sabe que aqui você vai ter 40, aqui 200, na verdade, façamos assim, a gente já eliminou os zeros, né? A gente já simplificou por 10, digamos assim, tudo bem? E aí agora sim faz sentido aquilo que eu estava falando. Dividindo por 2 vezes 576, 288. É ou não é? Então já está na mão. E aí dividindo por 2 novamente, você chega a 144. E aí por 2 você chega no 72. Opa, olha o que você e eu descobrimos. Que aquele X, o conjunto, né? O preço de um conjunto é R$ 72. Massa. Me fale do preço de Y. E aí a gente vai comparar com o conjunto para tentar correr atrás desse D aqui. Tá certo? Professor, como é que a gente descobre o Y? Você sabe, né? Você pega uma das equações, acredito que aquela tem números menores, e aí a gente vai pensar dessa forma. Então, pegando aqui, ó, a equação, deixa eu organizar aqui. Pegando aqui a equação, muito bem, a primeira, você concorda? Pegando aqui a primeira equação, você vai ter 32x mais 40y igual a 3.904. Ora, mais o x, você sabe que é 72, então você vai ter 32 vezes o 72, não é? Substituindo aqui o nosso x, mais 40y, que é o que a gente quer correr atrás, igual a 3.904. Beleza? Então tá, 32 vezes 72, aí a gente vai ganhar tempo. Vamos lá, eu vou colocar assim, 40y igual a 3.904 menos esses 32 vezes 72 que a gente está deixando para depois. De modo que o nosso y, ele vai ser quem? Ele vai ser os 3.904 vezes menos, não é? Então, escrevendo aqui 3.904 menos 32 vezes 72
E aí tudo isso a gente vai dividir por 40. Maravilha! Agora vamos às continhas. Aí você vai obter aqui, ó. O espaço está ficando apertado, mas não tem problema. A gente vem aqui para cima, ó. Deixa eu só apagar aqui para a gente continuar. Beleza? Então tá. Aí, minha gente, continuando aqui, você vai ter o que? Y igual a... vamos colocar logo aqui, ó, 1.600 é o resultado dessa conta de cima, dividido aqui, ó, 32 vezes 72, aí a gente vai ficar com 1.300, na verdade 1.304, e aí 2.304, tirando de 3.904 dá 1.600, dividido por 40. E aí você chega no resultado do 40. Tá? Então, organizando aqui o que nós temos para a gente chegar no resultado final. Pessoal, a gente descobriu que o Y é 40. E a gente descobriu que o X é 72. Pense comigo. Se o X equivale ao dobro do Y, então ele deveria valer 80, já que o Y é 40. Lembre-se que X é o preço do conjunto, ou seja, de duas unidades de instrumentos. A massa, professor. Então, em vez de 80, o camarada pagou 72. De quanto foi o desconto? Ó, em vez de R$80, o camarada pagou 72. O desconto é de R$8. Aí você vai nas alternativas e percebe que a questão não quer apenas que você faça desenvolva essas ideias, mas que também trabalhe com desconto. R$8 em relação a R$40. Aí você vai pensar assim, R$8 o desconto, ele é de R$8 em relação o desconto em porcentagem, tá? Porque o desconto em dinheiro, você já tem aqui R$8. Em porcentagem, você tem que comparar com o preço de um instrumento. Concorda? E aí, ó, a gente poderia dividir por 2. Se você divide por 2 em cima e embaixo, você vai ficar com 4 sobre 20. E agora você multiplica, ó, você chega aqui e multiplica por 2, na verdade por 5. E aí você chega aonde? Você chega aqui, ó, 4 vezes 5, 20. 20 vezes 5, 100. Você chega a 20%, que é a resposta correta dessa questão. Letra D.